Olá, eu sou Carla Lobato e esse é o podcast Nas Ondas das Toninhas. Esse podcast faz parte do projeto Toninhas Eco Mega Furg. Hoje a gente conversa sobre as mudanças climáticas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse assunto em algum momento, mas para a gente relembrar, as mudanças climáticas são alterações no clima da Terra, que além de causas naturais, elas estão sendo agravadas pela nossa ação, nós humanos, o que pode causar desde essa sensação de muito calor, quanto o aumento dos chamados eventos extremos, que são as tempestades, os furacões e os eventos como El Niño e Laninha. Essas mudanças afetam toda a vida no planeta, como o aumento da temperatura dos oceanos e as dificuldades na agricultura. E quem nos explica mais sobre os impactos das mudanças do clima nas zonas costeiras e lá na Lagoa dos Patos são os professores da Universidade Federal do Rio Grande. O Maurício vai nos falar um pouco sobre questões muito importantes para quem vive nas zonas costeiras. E o Felipe explica como o clima influencia nas mais diversas espécies que vivem na Lagoa dos Patos e no ciclo de vida do camarão rosa. Já deu para perceber que o assunto é muito bom. Então confere agora um pouco da conversa do Maurício e do Felipe com o Daniel lá na Praia do Cassino. Olá, professor Maurício. Professor, nós temos conversado com pescadores, com pesquisadores. Nós gostaríamos muito de conversar um pouco com o senhor sobre as questões das mudanças climáticas e os impactos que elas têm hoje nas zonas costeiras. O planeta como um todo está se aquecendo. E o planeta está se aquecendo principalmente devido à emissão de um conjunto de gases que a gente chama de conjunto de gases de efeito estufa. Esses gases têm a capacidade de reter uma boa parte da energia que é emitida de volta do planeta para o espaço, aqui nos baixos níveis da atmosfera, e isso aí faz com que a temperatura aqui da região que a gente vive, na superfície do planeta, se eleve. Consequentemente, os oceanos, que também são partes integrantes desse sistema climático, absorvem parte dessa energia em excesso e também elevam as suas temperaturas. Maurício, como que nós podemos perceber o aquecimento global nos oceanos? Principalmente em alguns aspectos como o próprio conteúdo de calor que está presente nos oceanos, como eu acabei de falar, ele absorve parte desse excesso de energia na atmosfera. Também em processos que a gente conhece como acidificação dos oceanos, porque uma das componentes desses gases estufas é o dióxido de carbono, CO2. Quando ele é absorvido pelos oceanos, ele reage com a água do mar e forma uma componente ácida que acaba diminuindo o pH dos oceanos e com isso aumentando a sua acidificação. E além de tudo, com esse aumento da temperatura do planeta e dos próprios oceanos, o nível do mar está se elevando. Então, o nível do mar se elevando é uma das principais consequências dessas mudanças para a zona costeira, por exemplo. Professor, além do aumento do nível dos oceanos, a oceanografia e as pesquisas têm percebido outros tipos de impactos? Na realidade, sim, a própria alterações na circulação oceânica, alterações no padrão de tempestades, tudo isso aí acaba afetando o que ocorre na zona costeira, Mas, de novo, o nível do mar é um dos principais, a alteração do nível do mar é uma das principais consequências que a gente observa. Então você está nos dizendo que a questão é muito séria. Com o aumento do nível do mar, as principais áreas povoadas com as maiores populações do mundo vão ser diretamente afetadas, é isso? Na realidade, é onde a gente tem maiores desenvolvimentos humanos, então onde você tem construções, você tem exploração imobiliária, tudo isso aí muito próximo à costa, você acaba tirando faixas litorâneas que acabam, de certa forma, mitigando esse aumento do nível do mar, como, por exemplo, as dunas que a gente observa aqui. Então, se você retira essas proteções naturais, você acaba observando maiores impactos. E quais são as projeções desse aumento do nível do mar que os estudos têm apontado que provavelmente deva acontecer para os próximos anos? Na realidade, voltando ao problema do nível do mar, há uma projeção de que para o final do século
21, né, a gente tenha uma elevação de cerca de 30 a 40 centímetros do nível do mar em relação aos níveis de hoje, né? Então isso aí, nas zonas litorâneas que estão bem próximas a isso, vão ter grandes impactos sobre essas zonas, né? Outras regiões, por exemplo, regiões insulares do Oceano Pacífico, Micronésia, Polinésia, esses países vão sofrer imensamente com essa elevação do nível do mar. E a gente pode, de certa forma, mitigar isso tentando manter ou reduzir as emissões de gases que afetam o efeito estufa por parte de atividades humanas. Então, a população, a sociedade como um todo, tem que estar ciente no controle e na mitigação dessas emissões, vai acabar tendo reflexos muito positivos no futuro. E aí, tá gostando desse episódio? Então fica por aí, que logo logo a gente já volta com o próximo bloco do Nas Ondas das Toninhas. Olá, bem-vindo de volta! Continua agora ouvindo o próximo bloco do Nas Ondas das Toninhas. Felipe, como é que as mudanças climáticas estão impactando aqui a nossa biodiversidade na nossa costa e em especial aqui na nossa Lagoa dos Patos? Bom, então o tema das mudanças climáticas ele vem sendo cada vez mais discutido e investigado pela comunidade científica, e principalmente os efeitos que ele vem causando em diferentes níveis ecossistêmicos, né? E isso não é diferente em relação à pesca, né? A gente espera e a produção de informações que a gente tem até hoje indica que esses fenômenos vêm sim alterando também a disponibilidade, né, e a produção de diferentes recursos pesqueiros. Se a gente pensar especificamente no caso da Lagoa dos Patos, né, que é um estuário que funciona como um berçário extremamente importante para diferentes recursos pesqueiros, especialmente durante a fase de crescimento juvenil desses recursos, a gente deve pensar que sim, que essas mudanças climáticas elas vão acabar em algum grau alterando essa dinâmica, né, e o sucesso do recrutamento de algumas dessas espécies, né? Muitas delas precisam de condições específicas de circulação para conseguirem entrar no estuário durante a sua fase de recrutamento juvenil, né? E essa entrada e saída de ovos e larvas de diferentes espécies, ela depende em última instância da quantidade, do volume de chuvas que pode ser observado, especialmente na bacia de drenagem que leva água doce então para esse sistema estuarino. Nós conversamos com o seu Borregar, que é pescador lá em São José do Norte, e ele nos falou como é importante para eles observarem se a lagoa está salgada ou doce, porque eles sabem que a partir do momento que a lagoa está salgada, que vai ter peixe. Então, tu nos colocou que é muito importante tanto estudarmos como estamos acompanhando e monitorando o volume de chuvas e o volume de água doce que a lagoa recebe, porque isso está diretamente relacionado com o que tu nos falou como o termo de recrutamento, que é os peixes e os animais da fauna que vive lá na costa, nas águas do mar, que pouco volume de água doce na lagoa conseguem entrar. Então seria essa a questão hoje mais importante para a gente estar podendo entender os impactos das mudanças climáticas aqui no estuário da Lagoa dos Patos? Quando a gente pensa então em mudanças climáticas, né, uma das principais alterações que acabam sendo mais visíveis é justamente essa quantidade excessiva de chuva que pode acontecer em determinadas regiões, em determinadas épocas, né, e esse aumento anômalo das chuvas, ele provoca então uma maior vazão de água doce do estuário, causando uma barreira física para a entrada de ovos e larvas de diferentes espécies, né, na maioria delas recursos pesqueiros importantes, que precisam de níveis de água mais baixos nos estuários para que a água salgada, oriunda do mar, possa entrar no estuário e carregar esses ovos e larvas para esses berçários onde eles vão se desenvolver durante a fase juvenil. Então, as mudanças climáticas muito possivelmente alteram esses regimes de chuva, intensificam, por exemplo,
fenômenos como o El Niño, e isso pode se refletir sim em recrutamentos extremamente prejudicados durante esses períodos. Felipe, explica um pouco para nós e para o nosso ouvinte como é que acontece no caso específico do camarão-rosa, que é uma espécie de crustáceo tão importante, tanto economicamente para o nosso município e região, como também para o ecossistema, para a alimentação de toda a cadeia trófica, desde os peixes até os grandes mamíferos, em especial os cetáceos, como os botos e as toninhas. No caso específico do camarão-rosa, que é talvez o principal recurso pesqueiro da Lagoa dos Patos, né, uma espécie com um ciclo de vida extremamente complexo, que realiza uma desova no litoral de Santa Catarina, e essas larvas dependem de uma série de fatores oceanográficos sincronizados para que essas larvas sejam transportadas em direção ao sul. Então elas sofrem metamorfose durante esse transporte, chegam até a região da Boca da Barra de Rio Grande e aguardam uma oportunidade para entrar dentro do berçário, dentro do estuário da Lagoa dos Patos. Ao contrário de vários outros estuários no Brasil e no mundo, o estuário da Lagoa dos Patos ele não tem uma entrada e uma saída regulares de água salgada, ou seja, é um estuário que não funciona sob influência de maré. Em outros estuários aí pelo mundo e pelo Brasil, a água salgada ela entra muitas vezes até 2 vezes por dia em função da maré. Esse não é o caso. Isso torna esse estuário, eu diria, ainda mais sensível a essas alterações climáticas. Ou seja, a entrada e a saída de água desses estuários, ela depende exclusivamente do volume de chuvas, e do regime de ventos. Uma vez que essas mudanças alteram esses padrões, então a gente muito provavelmente vai ter um reflexo disso na entrada de ovos e larvas de espécies de interesse comercial, como é o camarão-rosa, mas como a gente tem vários outros exemplos aqui na Lagoa dos Patos. Então explica um pouquinho mais para nós, que somos comunidades costeiras e que dependemos muito do mar e da lagoa, como é que essas mudanças climáticas podem estar afetando diretamente as nossas vidas e, em especial, safras como do camarão e de outros peixes que têm interesse e importância comercial muito grande aqui para a nossa região, para os municípios de Rio Grande e São José do Norte, por exemplo. A gente tem uma série de recursos pesqueiros com ciclos de vida extremamente complexos e altamente dependentes da circulação e do volume de chuvas na região, e que a partir do momento que esses regimes começarem a se alterar, seja se deslocarem no tempo ou aumentarem ou diminuírem a sua intensidade, é muito provável que essas alterações elas vão se refletir diretamente no sucesso do recrutamento desses recursos pesqueiros dentro desses berçários. Só para a gente ter uma ideia da magnitude, da importância da Lagoa dos Patos nesse sentido, ela chegou a representar algo como 40% de toda a produção de camarão do país. Então a gente tem uma fração super relevante aí da produção de camarões, dependendo dessa complexa dinâmica de entrada e saída de água do estuário, que por sua vez depende desses regimes de pluviosidade e de vento que, uma vez alterados, podem sim causar impactos extremamente negativos na entrada não só do camarão-rosa, mas de vários outros recursos pesqueiros para dentro do estuário, e com isso prejudicar o crescimento e a sobrevivência desse recurso durante a fase juvenil que ele cumpre aqui dentro do estuário da Lagoa. E aí, gente, que papo bom foi esse? A gente conseguiu perceber que ainda há tempo de fazer algo para reverter esse cenário. As mitigações dos efeitos nas zonas costeiras, como o professor Maurício fala, em que agimos para proteger as dunas, evitar construções próximas à beira da praia, entre tantas outras atitudes, são possíveis. Então fica ligado lá no podcast Nas Ondas das Toninhas no YouTube e no Spotify. No nosso próximo podcast a gente conversa um pouco sobre as toninhas, o golfinho mais brasileiro do mundo. As toninhas gaúchas estão sendo ameaçadas de extinção e grande quantidade delas vem aparecendo mortas nas praias desde os anos 70. A gente bate o papo com pesquisadores que vão nos falar sobre o trabalho feito para proteger as toninhas e o porquê é tão importante para o Brasil hoje. Tá curtindo o nosso podcast? Então vai lá no YouTube, busca o canal do Ecomega FURG e acompanhe
todos os nossos episódios no Spotify. A realização do projeto Conservação da Toninha é uma medida compensatória estabelecida pelo termo de ajustamento de conduta de responsabilidade da empresa PetroRio, conduzido pelo Ministério Público Federal, Rio de Janeiro. Até a próxima. Tchau, tchau.